Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre a glândula tireoide. A glândula tireoide ela possui algumas características peculiares em relação às outras glândulas endócrinas, né? Então, a localização da tireoide na região anterior do pescoço permite a sua inspeção, né, visual, bem como a palpação durante um exame físico. Outra característica seria o quê? Que os hormônios tireoidianos eles apresentam um elemento traço na sua composição, que seria o iodo, de modo que a utilização de iodo radioativo permite a avaliação funcional da glândula. Além disso, né, algo interessante é que parte da síntese dos hormônios foliculares da tireoide, ela ocorre tanto dentro da célula quanto fora da célula, né, numa região chamada de coloide. Além disso, a glândula tireoide ela é capaz de armazenar grandes quantidades de seus hormônios no interior da glândula, de modo que essa quantidade armazenada é suficiente para várias semanas. Por outro lado, né, os hormônios da tireoide, apesar de eles serem derivados de um aminoácido, a tirosina, né, quando eles atuam nas células, eles atuam como hormônios esteroides, né, de modo que o receptor desses hormônios tireoidianos se encontra dentro da célula, no núcleo celular. Então aqui a gente tem algumas características da glândula tireoide, como eu falei para vocês, ela é localizada na parte anterior do pescoço, né? Localizada então logo abaixo da proeminência laríngea. A glândula tireoide ela possui um formato de borboleta, né? De modo que ela tem dois lobos, né? Os dois lobos da tireoide que são unidos por uma região central chamada de istmo. Aqui está uma aparência normal da tireoide, onde a gente pode ver que ela é bem avermelhada, né? Isso é em decorrência do quê? Isso é em decorrência da alta vascularização que essa glândula possui. Então a glândula tireoide ela pode ser facilmente palpada durante um exame físico devido à sua localização anatômica na região anterior do pescoço, né? Como mostrado aqui, nesses esquemas, dessas figuras. A glândula tireoide, como foi mostrado anteriormente, ela é bem avermelhada porque ela possui uma rica vascularização. A vascularização, a irrigação da glândula tireoide é feita por meio das artérias tireoídeas, né? Tanto a superior quanto a inferior, que ambas são derivadas da artéria carótida interna. O sangue que drena a glândula tireoide se dá por meio das veias tireoídeas superior e inferior, tá? Que vão desembocar na veia cava. Nessa figura aqui ao lado a gente vê uma foto de microscopia óptica da glândula tireoide. A gente pode ver que a glândula tireoide ela é formada por várias dessas estruturas arredondadas aqui, chamadas de folículos tireoidianos. Aqui nesse aumento a gente vê então vários desses folículos, né? Então a gente tem o que aqui? Na parede de cada um desses folículos eu tenho células chamadas células foliculares. Entre um folículo e outro eu posso encontrar outros tipos celulares, né? Como as células parafoliculares, também chamadas de células C. São células que vão sintetizar um outro hormônio chamado de calcitonina. As células que sintetizam os hormônios da tireoide são as células foliculares. Além disso, entre um folículo e outro, eu também encontro o quê? Os vasos sanguíneos. Nesse esquema, dá para ver melhor a estrutura histológica da glândula tireoide. Então aqui eu vejo que a glândula tireoide, nesse aumento esquemático, ela é formada por vários folículos. Esses folículos são chamados então de folículos tireoidianos. Eles têm uma camada simples, né? Células chamadas então de células foliculares. Entre um folículo e outro, como eu falei anteriormente, eu tenho o quê? Células diferenciadas, chamadas células parafoliculares ou células C, que produzem e secretam a calcitonina, e também contém o quê? Entre os folículos contém os vasos sanguíneos.
As células que sintetizam, então, os hormônios T3 e T4 são as células foliculares. Tá? Parte da síntese desses hormônios é realizada, então, dentro da célula e parte é realizada no interior do folículo. O interior do folículo é chamado de coloide. O coloide ele é rico numa glicoproteína chamada de tireoglobulina, que também vai participar da síntese e do armazenamento dos hormônios da tireoide. Agora vamos ver algumas características dos hormônios foliculares tireoidianos. Né? Vamos ver suas características, processo de síntese, armazenamento, e sua secreção e como eles são transportados no plasma. A glândula tireoide secreta 3 hormônios foliculares. Né? Todos eles são derivados de um aminoácido chamado de tirosina. Ao longo do processo de síntese desses hormônios foliculares tireoidianos, é feita a incorporação de iodeto, né, de iodo nessas moléculas de tirosina. Então, os 3 principais tipos são quais? A tetraiodotironina, né, também chamada de tiroxina ou T4, que contém então 4 átomos de iodo conjugado à sua molécula. E eu tenho o quê? O T3, que é a triiodotironina, no qual eu tenho 3 átomos de iodo conjugados aos resíduos de tirosina da molécula. Além disso, uma menor quantidade liberada pela tireoide se encontra na forma de T3 reverso. É um isômero do T3 e que que não tem ação. Né? Então é uma forma inativa do T3. A glândula tireoide secreta em torno de 90% de T4. No entanto, como a gente vai ver, o hormônio que é mais potente por ter maior afinidade com o receptor é o T3. Enquanto que o T3 reverso é a forma inativa do hormônio. Vamos ver as etapas de síntese dos hormônios da tireoide. Como comentado anteriormente, os hormônios da tireoide eles têm um elemento traço na sua composição. Seria quem? Seria o iodo. Então, a primeira etapa da síntese dos hormônios da tireoide envolve o quê? A captação de iodeto pelas células foliculares tireoidianas. Então, aqui nesse esquema eu tenho uma célula folicular, aqui então tem a membrana basolateral, que seria a membrana que é voltada para o sangue, e aqui eu tenho a membrana apical, aquela que é voltada para o coloide. Então, aqui desse lado aqui está o interior da glândula, onde contém o coloide. A primeira etapa, então, envolve a captação de iodo, né, pela célula folicular tireoidiana. Isso se dá através, na presença, então, na membrana basolateral, de uma proteína chamada de cotransportador sódio-iodeto. Como que ele vai funcionar? Ele vai fazer um cotransporte ou simporte de sódio e de iodeto para dentro da célula. Essa proteína vai então utilizar o gradiente eletroquímico do sódio para transportar o iodeto contra o seu gradiente químico para o interior da célula. O que mantém isso daqui funcionando em parte, ou seja, mantém o gradiente eletroquímico do sódio, é o que? É a atividade da bomba de sódio e potássio também presente na membrana basolateral dessas células. Lembrando, então, essa bomba faz o que? Ela vai gastar ATP para colocar, então, transportar para fora da célula 3 íons sódio e transportando também para dentro 2 íons potássio. Esse cotransportador sódio-iodeto, então, quando ele funciona, ele transporta 2 sódios para dentro da célula e um iodeto também. A sua expressão e a sua atividade são estimuladas pelo hormônio tireotrófico liberado pela adenopófise. Então se une também se liga ao seu receptor presente na membrana basolateral, onde que através do segundo mensageiro, que seria o AMP cíclico, estimula então a inserção desse cotransportador
na membrana basolateral, aumentando a captação de iodo por essa célula. Assim, a primeira etapa que a gente acabou de ver da síntese dos hormônios tireoidianos envolve a captação de iodeto pela célula folicular. Como a gente acabou de ver, se dá através do cotransporte com sódio. Uma vez dentro da célula, o iodeto é exportado para o interior do coloide. Em paralelo à secreção de iodeto para o interior do coloide, a célula folicular tireoidiana ela também vai secretar no interior do folículo uma proteína chamada de tireoglobulina, que vai então ser um dos principais constituintes do coloide. O que vai ocorrer em sequência? Então, agora eu tenho aqui no coloide, né, a proteína tireoglobulina e os íons iodeto. Junto com as vesículas secretórias que contêm a tireoglobulina, elas também contêm uma proteína integral de membrana chamada de tireoperoxidase, que vai ficar então inserida na membrana apical com o seu lado catalítico voltado para o lúmen folicular. Essa enzima ela vai ser responsável por fazer o quê? Por fazer a oxidação do iodeto e posteriormente também fazer o quê? A incorporação desse iodeto nos resíduos de tirosina. Quando ocorre então a incorporação de um iodo na molécula de tirosina, eu tenho a formação de uma monoiodotirosina. Quando eu tenho a conjugação de a incorporação de dois iodetos na molécula de tirosina, eu tenho a formação de uma diodotirosina. Então eu tenho o MIT, que seria uma monoiodotirosina, e o DIT, que seria a diodotirosina. Esse processo de incorporação de iodo, né, nessas resíduos é chamado de organificação do iodo. Uma vez então que eu tenho o MIT e DIT, o que vai ocorrer em sequência? Vai ocorrer o acoplamento das tirosinas, né? De modo que quando eu tenho o acoplamento de uma MIT com a DIT, eu posso formar o T3 ou o T3 reverso, né? Ou seja, vou formar uma triodotironina. Quando eu tenho acoplamento de duas DITs, eu vou formar a tetraiodotirosina, ou T4. Então é dessa forma que ocorre a síntese dos hormônios tireoidianos, eles ficam conjugados à molécula de tireoglobulina. Então a molécula de tireoglobulina ela vai conter o quê? Resíduos contendo MIT, DIT, T3, T3 reverso, T4, que vão ficar aqui armazenados. Quando ocorrer um estímulo, o que vai ocorrer? Essa molécula de tireoglobulina vai ser englobada para dentro da célula, vai ser degradada, liberando T3, T4, e esses vão ser então liberados na circulação sanguínea. Então aqui com um pouco mais de detalhes, vamos rever esse processo de síntese e de secreção, agora também dos hormônios da tireoide. Então, relembrando, a primeira etapa envolve o quê? Captação de iodeto para dentro da célula. Isso se dá através do cotransporte com sódio. Isso na membrana basolateral. Uma vez dentro da célula, o iodeto ele é transportado no interior do lúmen folicular. Isso se dá através da presença nessa membrana apical de uma proteína que vai facilitar esse transporte do iodeto, chamada de pendrina. Em paralelo, como a gente viu, né, a célula produz uma proteína chamada de tireoglobulina, que é vesiculada, né, e secretada no interior também do lúmen folicular. Além disso, eu vou ter aqui na membrana apical uma outra proteína chamada de tireoperoxidase. Vai fazer o quê? Vai fazer o processo de oxidação do iodeto e a sua incorporação à tirosina. E a gente viu que depois vai ocorrer o quê? A formação, então. A gente viu que vai ocorrer a formação do
pode ocorrer a formação do amônio iodo tirosina, quando é incorporado um iodo, a tirosina, ou pode levar à formação de uma diiodotirosina quando é incorporado dois iodetos na molécula de tirosina. Posteriormente, o MIT e o DIT eles podem sofrer acoplamento já na molécula da tireoglobulina, formando o T3 ou T3 reverso. Quando eu tenho acoplamento de duas DITs, eu vou formar a tiroxina ou tetraiodotironina. Quando a célula tem um estímulo, então, para secretar os hormônios da tireoide, o que vai ocorrer em sequência? Pois bem, os hormônios da tireoide, onde que eles estão? Então, eles estão armazenados no interior folicular, juntos na molécula de tireoglobulina. Então, o que vai ocorrer? A tireoglobulina, então, ela vai ser englobada pela célula, né, endocitada, e eu vou ter, então, uma vesícula, né, contendo a molécula de tireoglobulina, contendo na sua composição, então, T3, T4, pode também conter DIT e MIT. Uma outra etapa vai sofrer o quê? Essa vesícula contendo, então, a tireoglobulina vai sofrer a fusão com os lisossomos, que vão degradar a molécula de tireoglobulina. Após o processo, então, de degradação pelas proteases lisossomais, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a liberação de T3 e T4, que podem, então, ser liberadas na circulação. As moléculas de MIT e DIT, elas vão ser reaproveitadas da seguinte forma: elas vão sofrer a ação de uma desiodase, que é uma enzima que remove iodeto da molécula de tironina, e o iodeto pode ser reaproveitado para sintetizar novamente os hormônios tireoidianos. Então, basicamente, a molécula de tireoglobulina fica contida lá no interior do coloide, e nela está presente os hormônios T3 e T4. Quando tem o estímulo, ela é endocitada para dentro da célula, degradada por proteases lisossomais que vão liberar então T3 e T4, que podem ser secretados então na circulação. Como a gente viu, então, um elemento traço importante, né, necessário para a síntese dos hormônios tireoidianos é o iodo. Né? Ele é necessário para a síntese desses hormônios. Então, eu tenho aqui vários produtos podem conter iodo, como por exemplo grãos, carne, vegetais, ovos, são fontes ricas em iodo. No entanto, para se garantir que as pessoas ingiram quantidades necessárias, apropriadas para a síntese de hormônios tireoidianos, o que é realizado é a iodação do sal de cozinha. O sal de cozinha, então, ele é iodado, ele contém iodo de forma a garantir que as pessoas, então, ingiram quantidades suficientes desse elemento traço. Quando ocorre, então, quando vocês forem fazer, por exemplo, por opção, substituição do sal comum, sal de cozinha, por algum outro tipo de sal, tem que ficar atento para ter certeza que esse sal também é iodado, ou se não, fazer uma suplementação com alimentos ricos em iodo, de modo a garantir a produção adequada dos hormônios da tireoide. Uma vez que os hormônios da tireoide, então, são secretados pela célula folicular tireoidiana, a maior parte deles é liberada, secretada na forma de T4. Então, 90% do que é secretado se encontra na forma de T4. Tá? 90% seria T4, em torno de 9% seria T3 e somente em torno de 1% seria T3 reverso. Desses hormônios, né, como que eles são transportados, como que eles são encontrados no sangue? Somente, então, uma porcentagem muito pequena do T4 é encontrado na forma livre, não associada a proteínas. A grande maior parte, então, do T4 se encontra de que forma no plasma? Ele se encontra ligado a proteínas
plasmáticas, né? A principal seria a globulina fixadora de tiroxina, a TBG, a albumina ou a transtirretina. Todas essas três proteínas são sintetizadas pelo fígado e podem transportar então o T4. Do T3 que é liberado pela glândula tireoidiana, somente aproximadamente 0,3% do total se encontra na forma livre do sangue. O restante pode estar ligado tanto a TBG, bem como a albumina. Além disso, os hormônios tireoidianos eles podem sofrer metabolização nos tecidos periféricos. Então, após eles exercerem sua ação nas células-alvo, eles podem sofrer metabolização no fígado ou nos rins. Quando sofre metabolização no fígado, os hormônios da tireoide são eliminados pela bile e da bile nas fezes. E quando é metabolizado nos rins, esses hormônios são eliminados, são excretados através da urina. Além desse mecanismo, os hormônios da tireoide eles também podem ser metabolizados por enzimas chamadas de desiodases. Né? Eu tenho basicamente três tipos de desiodases. Desiodases tipo 1, tipo 2, tipo 3, que vamos abreviar como D1, D2 e D3. O T4, a tiroxina, né, que é o hormônio mais abundante secretado, pode ser metabolizado por esses três tipos de desiodases. Quando ele é metabolizado pela desiodase do tipo 1 ou do tipo 2, ele é convertido no T3. Quando ele é desiodado, pela desiodase do tipo 3, ele é convertido em T3 reverso, a forma inativa do hormônio. Então a desiodase do tipo 3 ela serve para quê? Ela serve principalmente para inativar o T4. Posteriormente, essas desiodases do tipo 1, tipo 2, tipo 3, elas também vão fazer o quê? Elas vão removendo, então, o iodeto das moléculas de tironina. Então, sequencialmente, vai sendo removido o iodo das moléculas, né? Então, o T3 pode ser desiodado tanto pelas desiodases do tipo 1, e 2 e 3, formando T2. O mesmo ocorre com o T3 reverso. E o T2 pode sofrer, então, mais uma desiodação, formando T1. E, por último, quando é removido todos os átomos de iodo da molécula, resta somente a tironina. Nessa tabela, a gente pode ver algumas características desses três tipos de desiodases. Então, a desiodase do tipo 1, ela expressa no fígado, no rim, na tireoide, no sistema nervoso central. O papel fisiológico que ela desempenha seria o quê? De gerar o T3 no tecido e liberar para o plasma, né? Também sendo capaz de inativar T3 e T4. E também sendo capaz de degradar o T3 reverso. E ela é altamente sensível a uma droga chamada de propiltiuracil. Isso em relação às outras desiodases que são pouco sensíveis a essa droga. Já a D2, né, ela é expressa no sistema nervoso central, na hipófise, no tecido adiposo, na placenta, na tireoide, músculo esquelético e coração. O que ela vai fazer? Ela vai gerar o T3 que vai ser utilizado dentro da própria célula. Então, a atividade da D2 está relacionada ao quê? Conversão intracelular de T4 a T3 e esse T3 é utilizado agiria na própria célula ou de maneira paráquina nas células vizinhas. E um papel importante de D2 é o quê? Que ela é a principal isoforma que contribui com a concentração plasmática de T3. Então ambas contribuem, né? D1 e D2, mas D2 tem um papel maior na contribuição da manutenção da concentração plasmática de T3. Já a isoforma do tipo 3, né, ela é expressa no sistema nervoso, em condições fisiológicas, né, ela é expressa no sistema nervoso central, na placenta e na pele, né, e ela tem a função de inativar tanto o T3 quanto o T4.
Pois bem, nessa figura aqui, a gente tem o esquema mostrando então a glândula tireoide, né, a circulação, e aqui células-alvo, células-alvo não, tecidos periféricos, né, que expressam, por exemplo, D1 ou D2. Então, D1 a gente viu que ele pode estar presente no fígado, no rim, no músculo esquelético, por exemplo. E a isoforma 2, presente na hipófise, na sistema nervoso central, na placenta, no tecido adiposo marrom, assim por diante. A glândula tireoide, em resposta ao hormônio tireotrófico, vai então secretar T4 e T3. Como a gente viu, secreta muito mais T4 do que T3. Tá? Do T3 que circula no plasma, cerca de somente 20% é liberado pela glândula tireoide, sendo os outros 80% provenientes da onde? Os outros 80% são provenientes da conversão periférica do T4 a T3. E desses 80%, a maior parte é o quê? Mostrado pela seta aqui de maior intensidade, pela atividade da desiodase do tipo 2. Então, a desiodase do tipo 2 converte o T4 e T3, que vai ser utilizado pela própria célula, e contribui em cerca de 80%, né, para o T3 livre circulante no plasma. Como uma curiosidade dessas desiodases, né, é o efeito da restrição calórica na desiodase do tipo 1. Então, quando a pessoa faz uma restrição calórica, né, acaba inibindo a atividade da desiodase do tipo 1. Entendendo também a sua expressão. Né? Esse processo vai causar o quê? Vai diminuir a conversão então de T4 em T3, e a gente viu que a atividade da desiodase tipo 1 é importante para o pool plasmático, né, de T3. De modo que vai acontecer o quê? A diminuição do T3 plasmático durante a restrição calórica. Isso é acompanhado do quê? De um declínio então, na taxa metabólica. Isso seria importante o quê? Por auxiliar na conservação das reservas energéticas durante o jejum. Por outro lado, quando a pessoa faz um jejum voluntário, ou seja, durante uma dieta, isso, por outro lado, pode ter um efeito de diminuir a perda de peso por diminuir a taxa metabólica. Pois bem, como que se dá o modo de ação dos hormônios tiroidianos? A gente viu que a maior parte dos hormônios tiroidianos, tanto T4 quanto T3, se encontram ligados a proteínas plasmáticas como a TBG. Somente a forma livre, então, a pequena parcela encontrada na forma livre, consegue entrar por difusão facilitada para dentro da célula-alvo. Dentro da célula-alvo, o T4 ele pode ser convertido a T3 por ação de desiodase, de modo que é gerado T3. O T3 dentro da célula pode ser tanto de origem citoplasmática, mas boa parte é o que? É gerado dentro da célula. O T3 ele vai se ligar ao seu receptor, que se encontra onde? No núcleo celular ligado à molécula de DNA. O receptor de T3 é um fator de transcrição, de modo que ele tem maior afinidade pelo T3 e T4. E isso é uma das razões pelas quais o T3 tem um efeito biológico mais potente do que o T4. Normalmente o receptor do hormônio da tireoide ele é um heterodímero, como por exemplo, formando um heterodímero com o receptor retinoide X. Uma vez que se liga então o T3 ao seu receptor, o complexo formado ele se liga a um elemento de resposta aos hormônios tireoidianos no DNA. Isso pode aumentar ou diminuir a transcrição de RNAs mensageiros. Tá? Exemplos de RNA mensageiros que têm sua transcrição aumentada pelos hormônios da tireoide. A bomba de sódio e potássio, né? Enzimas da via da gliconeogênese, da cadeia respiratória, cadeia pesada da miosina, receptores beta-adrenérgicos e muitos outros.
Então, apesar dos hormônios da tireoide serem hormônios derivados de aminoácidos, o receptor deles é um receptor intracelular, localizado no núcleo. E sua ativação pelo T3 pode aumentar ou diminuir a transcrição gênica. O principal efeito dos hormônios da tireoide é o quê? O efeito de aumentar a taxa metabólica. Então, a secreção dos hormônios da tireoide está intimamente relacionada à taxa metabólica, de modo que aumento na secreção dos hormônios tiroidianos aumentam a taxa metabólica, né? Como, por exemplo, numa situação de hipertiroidismo. E diminuição da secreção dos hormônios da tireoide, como, por exemplo, observados no hipotiroidismo, acarretam uma diminuição da taxa metabólica. Os efeitos dos hormônios tireoidianos sobre a taxa metabólica basal se devem principalmente a ciclos fúteis de síntese e degradação, tanto de carboidratos, proteínas, quanto de lipídios. Então, quais seriam as funções fisiológicas dos hormônios da tireoide? Aqui tem o tecido-alvo, a função, né, e a ação fisiológica. Então, sobre o tecido muscular esquelético, tecido adiposo marrom, eles têm a função metabólica. Né? Seria o quê? Por exemplo, aumentar a expressão de uma proteína chamada de proteína desacopladora mitocondrial, ou também chamada de termogenina. Essa enzima ela vai desacoplar a cadeia respiratória da síntese de ATP, de modo que então, o consumo de oxigênio não vai ser convertido lá no seu final na síntese de ATP, somente na produção de calor. Então, produzindo calor, tendo efeito termogênico. Sobre o coração, os hormônios da tireoide têm um efeito cronotrópico, né? Bem como tem um efeito inotrópico. De que forma? A gente acabou de ver que das proteínas que pode ter sua expressão aumentada em resposta aos hormônios da tireoide é o que? São os receptores beta-adrenérgicos. Quando vocês estudarem a fisiologia cardiovascular, vocês viram o quê? Que os receptores beta-adrenérgicos respondem às catecolaminas, que tem o efeito, então, de aumentar a velocidade de condução nas fibras cardíacas, bem como tem o efeito de aumentar a força de contração. Então, basicamente, os hormônios da tireoide eles vão fazer o quê? Aumentar a resposta cardíaca às catecolaminas. Isso é comum, então, no paciente com hipertireoidismo apresentar, então, aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial, bem como o paciente com hipotireoidismo pode apresentar o inverso, né? Hipotensão arterial e bradicardia. Sobre o sistema nervoso, a gente vai ver que os hormônios da tireoide são muito importantes no desenvolvimento do sistema nervoso. Então, eles são necessários para o desenvolvimento normal do sistema nervoso, e sua ausência no período pré e pós-natal pode acarretar em retardo mental irreversível. Sobre o osso, tecido ósseo, os hormônios da tireoide também têm a função de relacionada ao desenvolvimento e à sua remodelação desse tecido, né? Promovendo o crescimento normal e maturação, e ter um efeito também na síntese e reabsorção óssea. Sobre o tecido adiposo, eles vão promover o quê? Tanto a maturação de pré-adipose quanto o processo de lipogênese, né? Sobre os ácidos graxos especificamente, e proteínas, carboidratos, que a gente vai ver agora, eles vão fazer o quê? Tem um efeito, então, de síntese e degradação de colesterol e síntese de receptores de LDL. Com relação ao metabolismo de proteínas, os hormônios da tireoide vão promover o quê? Tanto a síntese quanto a proteólise. Né? Então, promove tanto a síntese de proteínas quanto a sua degradação. E sobre o metabolismo de carboidratos, eles vão fazer o quê? Aumentar a gliconeogênese, glicogenólise, né? E incorporação de glicose pelas células. São esses efeitos sobre essas três moléculas, né? As graxas, as proteínas, os carboidratos,
estão mais relacionadas ao efeito sobre a taxa metabólica basal. Por quê? Porque você tem um processo de síntese seguido de um processo de degradação, né? Isso leva ao aumento da taxa metabólica basal. Uma coisa ruim disso é o quê? Como, por exemplo, o metabolismo de proteínas, normalmente o processo de degradação se sobrepõe ao processo de síntese, de modo que em condições de aumento então, da produção dos hormônios da tireoide são associados à perda de massa muscular. Os hormônios tiroidianos eles têm um papel muito importante no crescimento e no desenvolvimento. Nesse gráfico aqui a gente tem no eixo Y a idade de desenvolvimento da criança e aqui a gente tem no eixo X a idade cronológica da criança. A idade de desenvolvimento da criança ela é o que? A soma em média de 3 medidas. Da altura da criança, da radiografia óssea dela e da idade mental. Uma criança de desenvolvimento normal, a relação entre a idade de desenvolvimento e a idade cronológica da criança é uma linha reta na qual, conforme ocorre o aumento da idade cronológica da criança, isso é acompanhado do aumento do desenvolvimento dessa criança. Tá? Quando ocorre uma situação de hipotireoidismo, né, a criança nasce com hipotireoidismo, como mostrado aqui nessas linhas verdes que a gente vai ver, o que a gente pode observar, né, com relação ao crescimento ósseo, à idade mental e à radiografia óssea. Então, antes do tratamento, né, todos esses 3 índices se encontram o quê? Abaixo da linha de normalidade. Tá? Ao se iniciar a terapia de reposição hormonal, né, nessa criança aqui, realizada em torno de 4 anos de idade, 4 anos e meio, desculpa, que a gente pode observar que houve um aumento, né, expressivo nos dados de radiografia óssea, bem como no crescimento em altura, na estatura da criança, em resposta ao tratamento de reposição de tiroxina. No entanto, a gente observa o quê? Pouco efeito na idade mental dessa criança, de modo que isso é devido à ausência, né, de efeito nessa variável. Né? Ou seja, a idade mental dessa criança não tem como mais ser melhorada, ele vai ser sempre infantilizado. Para que isso pudesse ser evitado, né, o tratamento de reposição com tiroxina, ele deveria ser realizado quando? Logo após o nascimento. Né? Então, nos primeiros dias após o nascimento, tratamento de reposição com tiroxina poderia ter evitado o retardo mental irreversível observado nesse paciente aqui. Então, os hormônios da tireoide então, são necessários tanto para o crescimento ósseo, bem como para o desenvolvimento normal do sistema nervoso central. Isso é tão importante que a maioria dos testes realizados no período pós-natal, logo que a criança nasce, avaliam a concentração plasmática dos hormônios de tireoide, né, de modo a detectar, né, de maneira precoce hipotireoidismo. Em virtude do quê? Se isso não for tratado logo no início, né, do período pós-natal, isso vai acarretar num retardo mental que, como a gente pode ver aqui, mesmo com altas doses de tiroxina, ele é irreversível. Então aqui, vejam só, a gente tem como que se dá esses efeitos dos hormônios da tireoide sobre o crescimento. Então aqui a gente tem nessa figura aqui o período antes do tratamento com tiroxina, aqui após o período de tratamento, 2 meses após o período de tratamento com tiroxina. Né? E aqui a gente tem o quê?
os níveis plasmáticos do hormônio do crescimento, né? E aqui a gente tem o período noturno, que é quando a gente viu lá na aula de hormônio do crescimento, que é onde tem os maiores picos de liberação de secreção desse hormônio. Então, uma criança com hipotireoidismo, o que a gente observa aqui? Ela tem uma concentração muito baixa desse hormônio do crescimento, GH, no período noturno, onde deveriam existir os picos de liberação desse hormônio. 2 meses após o tratamento com tiroxina, o que a gente começa a ver? Né? Que aumenta muito, começam a aparecer esses picos de liberação de GH. Esses efeitos da tiroxina sobre o GH, em humanos, eles parecem estar mais relacionados a aumentar a expressão do receptor do GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, lá na adeniposis, tornando essa glândula então mais responsiva ao seu hormônio estimulador hipotalâmico. Uma coisa que é importante é o quê? Que a gente saber que, apesar de então os hormônios da tireoide terem um efeito importante no crescimento, né, pelo menos no crescimento ósseo, estatura, eles não têm nenhum efeito, né, na ausência do hormônio de crescimento. Então, eles vão fazer o quê? Tornar a adeniposis responsiva ao GHRH, de modo a liberar o hormônio de crescimento em quantidades adequadas, e ele vai, então, ser liberado, gerar IGF no tecido cartilaginoso e promover o crescimento de estatura, como a gente viu na aula passada. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente tem os níveis plasmáticos do hormônio de crescimento, aqui o tempo, né? Olha só, uma situação no indivíduo, e aqui a gente tem 3 tipos de indivíduos, né? Os indivíduos normais, né? E em verde os indivíduos com hipotireoidismo, e em azul os indivíduos com hipertireoidismo. Aqui a gente pode ver, quando foi feita uma injeção de GHRH, que é o hormônio estimulador da liberação do hormônio de crescimento, a gente observa então que nos indivíduos normais a gente tem uma grande liberação, né? Aumento da concentração plasmática do hormônio de crescimento. No entanto, tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo, essa resposta é o quê? Ela é menor, indicando então a necessidade de manutenção de níveis adequados desses hormônios de crescimento, uma resposta normal a esse hormônio hipotalâmico. Então vamos ver agora a importância dos hormônios tireoidianos no desenvolvimento ósseo. Sim, os hormônios da tireoide têm um papel fundamental então no desenvolvimento ósseo, né? Isso pode ser bem observado numa situação de hipotireoidismo congênito, né? Então, por algum motivo, a pessoa já nasce com essa condição. Então, aqui nessa foto aqui, a gente tem um indivíduo normal, tá? Uma criança normal, de 6 anos de idade, e aqui a gente tem um indivíduo portador então de hipotireoidismo congênito de 17 anos de idade, mora na mesma região. Né? A gente pode observar então que o indivíduo tem uma diminuição de estatura, né, obesidade, malformação dos membros inferiores, né? Notar que o rosto dele, né, aparentemente está, vamos dizer assim, inchado, né, chamado de mixedema, né? E não dá para ver, obviamente, pela figura, mas ela apresenta um retardo mental irreversível, né? Esse indivíduo aqui. Aqui na outra foto, a gente tem a imagem de radiografia aqui de uma mão normal e aqui da mão de uma pessoa, de uma criança, né, com hipotireoidismo. Foto de crianças com 13 anos de idade. Então o que a gente pode observar? Em relação à radiografia de uma criança normal, né, sem hipotireoidismo, a gente vê um prejuízo, né, no crescimento desses ossos pequenos da mão. Né? Isso causado então pela deficiência desses hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, além deles participarem no desenvolvimento ósseo,
eles também participam na remodelagem óssea durante a vida adulta do indivíduo. Remodelagem óssea, ela se refere ao quê? Ao processo contínuo de modificação do tecido ósseo, relacionado ao quê? O tecido ósseo não é um tecido estático, ele está sempre sendo reabsorvido e novamente sendo sintetizado. Né? Esse processo de remodelagem óssea, né, para que um novo osso seja formado, ele primeiro precisa ser o quê? Reabsorvido. Né? E é onde que entram os hormônios da tireoide aqui. Então, quem faz a reabsorção óssea, ou seja, inicia o processo de remodelagem óssea, é uma célula do tecido ósseo chamada de osteoclasto. Os osteoclastos, eles então, respondem de que maneira ao T3? Os efeitos do T3 sobre a osteoclasto é o quê? Um efeito indireto, no qual o T3 vai fazer o quê? Promover a diferenciação então dos precursores do osteoclasto em osteoclastos maduros e ativos, que então vão iniciar o processo de reabsorção óssea. Eu também tenho o quê? Efeitos diretos dos hormônios da tireoide, né, que vão envolver o quê? Proliferação e diferenciação de outros tipos celulares do tecido ósseo, como os osteoblastos, que são responsáveis pelo quê? Pela formação do osso novo. Então, durante o processo de remodelagem óssea, primeiro tem a ativação dos osteoclastos, os quais são de maneira indireta acionados, né, ativados pelos hormônios da tireoide, vai fazer a reabsorção óssea. Esse local de reabsorção óssea, então, ele vai ser alvo de osteoblastos que tem a sua proliferação e diferenciação estimulados diretamente pelos hormônios da tireoide. Agora vamos ver como é regulada a secreção desses hormônios foliculares tireoidianos. O controle da secreção dos hormônios da tireoide envolve então um eixo, chamado de eixo hipotalâmico, hipofisário, tireoidiano. Esse eixo tem início então quando o hipotálamo libera, né, produz e libera na eminência mediana um hormônio chamado de hormônio estimulador, hormônio liberador de tireotrofina, que é o hormônio TRH. O TRH, então liberado na região da eminência mediana, chega pela circulação porta-hipotalâmica hipofisária até a adenohipófise. Na adenohipófise, eu tenho as células que vão secretar um hormônio chamado de TSH. Essas células são os tireotrófos. Os tireotrófos, eles têm o quê? O receptor para esse hormônio hipotalâmico, o TRH. Em resposta ao TRH, essas células vão ativar uma proteína G que vai levar ao aumento, quando ativada da atividade da fosfolipase C, levando ao aumento da concentração de cálcio intracelular, que vai levar à exocitose do TSH por essa célula. Então, em resposta ao TRH, as células tireotróficas vão aumentar sua liberação de TSH, que por sua vez vai atuar nas células foliculares tireoidianas. As células foliculares tireoidianas então, têm na sua membrana basolateral o receptor do TSH. Em resposta ao TSH, como a gente vai ver, várias etapas da síntese e da secreção dos hormônios tireoidianos são estimuladas. Então, quem controla a secreção dos hormônios da tireoide é o quê? Esse eixo hipotalâmico, hipofisário, tireoidiano, no qual o hipotálamo secreta TRH, estimula a adenohipófise a secretar TSH, que por sua vez estimula a adenohipófise a secretar a tireoide a secretar os seus hormônios, T4 e T3. O T4 e T3, quando liberados, eles vão exercer retroalimentação negativa tanto na adenohipófise quanto no hipotálamo. No hipotálamo eles vão fazer o quê? Diminuir a secreção de TRH e estimular a secreção de somatostatina, que vai inibir a adenohipófise, dessa forma, a secretar TSH. Então, é um eixo que funciona por retroalimentação negativa. Então, o principal hormônio que controla a função da tireoide é um hormônio liberado pela adenohipófise, chamado de hormônio tireoestimulante, abreviado como TSH. O TSH sobre a tireoide vai exercer
diversas funções, né, que vão estar relacionadas então ao aumento da produção e secreção dos hormônios da tireoide, bem como causar aumento do tamanho da glândula. Então, várias etapas da síntese são estimuladas pelo TSH. Então, ele vai aumentar a captação de iodeto por estimulação do cotransportador sódio e iodeto na membrana basilateral, aumentar a iodinação da tireoglobulina no lóbulo folicular, levando à formação de mitidite, promover aumento do acoplamento de mitidite para formar o T4 e o T3, estimula a endocitose da tireoglobulina para dentro das células foliculares, primeira etapa então do processo de secreção, estimulando também a proteólise da tireoglobulina dentro da célula folicular, e com isso o quê? Promovendo a secreção de T4 e T3 na circulação. Então, todas as etapas de síntese e secreção dos hormônios da tireoide são estimulados pelo TSH. Além desses efeitos sobre a síntese e secreção dos hormônios da tireoide, o TSH tem um efeito trófico sobre a glândula, né? O qual ele vai promover então hiperplasia, ou seja, aumento do número de células foliculares, bem como aumento do tamanho das células individualmente. Isso vai causar o que? Um aumento do tamanho da glândula tireoide. Tem esse efeito trófico sobre a glândula. Aqui então mais um esquema mostrando o funcionamento do eixo hipotalâmico adeno-hipofisário tireoidiano. Vamos considerar então uma situação na qual ocorre diminuição dos níveis dos hormônios tireoidianos no sangue. Quando ocorre então a diminuição da concentração plasmática dos hormônios da tireoide, o que vai ocorrer? Resposta a essa diminuição, o hipotálamo vai secretar mais quem? São as linhas azuis. Vai secretar mais TRH e vai diminuir a sua secreção de somatostatina. Com isso, a adeno-hipófise vai liberar uma quantidade maior de TSH, que por sua vez, como a gente viu, estimula a tireoide a produzir e secretar os hormônios tireoidianos. Por sua vez, então, o que isso acarretou? O nível dos hormônios tireoidianos tinha diminuído e essa resposta aumentou os níveis dos hormônios da tireoide. Caso esse aumento, então, ultrapasse o ponto de ajuste, o que vai acontecer? O aumento dos níveis dos hormônios da tireoide vai fazer retroalimentação negativa também, tanto no hipotálamo quanto na hipófise anterior. Então, quando ocorre aumento dos hormônios da tireoide, eu tenho o quê? Uma diminuição da liberação de TRH e um aumento da liberação de somatostatina. Isso vai diminuir a secreção do hormônio tireoestimulante, que vai levar, então, a uma menor estimulação da secreção dos hormônios da tireoide. Então, é dessa forma que é regulado por retroalimentação negativa o eixo hipotalâmico adeno-hipofisário tireoidiano. Importante saber aqui que tanto no hipotálamo quanto na adeno-hipófise, quem faz a retroalimentação negativa é o T3. É o T3 gerado localmente nessas duas regiões por atividade da desodase do tipo 2. Então, o T4 ele é captado pelas células hipotalâmicas e também pelas células hipofisárias, né? Em resposta à captação desse hormônio, né? O T4 vai ser convertido a T3 e o T3 que vai gerar a retroalimentação negativa. Os distúrbios na secreção dos hormônios da tireoide podem ser divididos em dois tipos, né, que são os mais comuns. Não são os únicos, mas são os mais comuns. A primeira situação seria o hipotireoidismo, no qual eu tenho uma diminuição dos níveis plasmáticos dos hormônios então, da tireoide. E a situação inversa, do outro extremo, seria o quê? O hipertireoidismo, no qual tem um aumento da secreção e dos níveis plasmáticos dos hormônios tireoidianos. Vamos começar falando então do hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, quais são as características apresentadas pelo indivíduo com hipotireoidismo? É um ganho de peso. Por que ocorre um ganho de peso?
Porque com diminuição da ação dos hormônios da tireoide, pela sua insuficiência, eu vou ter uma diminuição do gasto calórico, né? Então a pessoa vai começar a apresentar ganho de peso. Esses indivíduos eles também vão apresentar o quê? Intolerância ao frio, né? Podem apresentar intolerância ao frio. Por quê? Porque em virtude da diminuição da taxa metabólica, além da diminuição da taxa metabólica, os hormônios da tireoide estão envolvidos na produção de calor, né? Tem efeito termogênico. Como esses indivíduos têm pouco T3 e T4, o que vai ocorrer? Eles têm uma dificuldade de produzir calor, apresentando então intolerância ao frio. Eles também podem apresentar o quê? Diminuição da frequência cardíaca. Por que eles vão apresentar isso? Como a gente viu lá, das proteínas que tem sua expressão aumentada pelos hormônios da tireoide estão os receptores beta-adrenérgicos, tá? Que tem a função de um efeito cronotrópico positivo e inotrópico positivo no coração. Com a diminuição então do T3 e T4, o que vai ocorrer? O coração desses indivíduos vai se tornar menos sensível à ação das catecolaminas, podendo então apresentar o quê? Diminuição da frequência cardíaca. Além disso, eles vão ter um decréscimo da atividade cerebral, né? Então a pessoa vai ter déficits cognitivos. Por quê? Porque os hormônios da tireoide eles não têm uma função somente de promover o desenvolvimento do sistema nervoso central. Na vida adulta, eles também são necessários para o funcionamento normal do cérebro. E o seu decréscimo, né, sua diminuição no hipotireoidismo está relacionado então a déficits cognitivos. A pessoa pode apresentar então lentidão da fala, sonolência excessiva, os reflexos podem ficar lentos, tá? O indivíduo pode apresentar também diminuição do apetite, pode apresentar também o edema na face, chamado de mixedema, e vão apresentar o quê? Dependendo do grau, vão apresentar aumento do tamanho da glândula, né? O aumento do volume da glândula tireoide, que é chamado de bócio. A gente pode ter alguns distúrbios da secreção dos hormônios da tireoide causados pelo quê? Pela deficiência na ingesta de iodo, que a gente viu é o quê? É um elemento traço necessário para a síntese dos hormônios tiroidianos. Essa deficiência de iodo, se ela ocorrer na infância, né, no início logo após o nascimento, ele pode acarretar numa situação extremamente grave, que é o cretinismo. E aqui a gente tem o quê? A hipertrofia da glândula tireoide no bócio endêmico, né? Então aqui a gente tem 3 indivíduos de uma determinada região que apresentam aumento do volume da glândula tireoide. Quando eu falo bócio, então, como eu disse anteriormente, eu estou me referindo ao quê? Ao aumento do tamanho da glândula tireoide. Eu classifico ele como endêmico quando ele acomete numa determinada região mais de 10% da população. Algumas regiões do globo, como por exemplo os Alpes, os Andes e o Himalaia, o solo é pobre, né? Tem pouco iodo, de modo que isso pode acarretar no quê? Uma dieta pobre em iodo e levar ao aparecimento do bócio endêmico. Vamos entender agora como que a deficiência de iodo, né, que resulta no bócio endêmico, pode resultar, no bócio endêmico. Então aqui a gente tem o eixo hipotalâmico, o adeno hipofisário e tiroidiano. Numa situação normal, o que vai ocorrer? A gente viu que o hipotálamo secreta o hormônio liberador de tirotrofina, o TRH, que por sua vez estimula a adeno hipófise a secretar o TSH. O TSH atua na glândula tireoide, promovendo o quê? A secreção de T4 e de T3. Numa situação normal, ou seja, se a ingesta de iodo está adequada, o T4 vai ser convertido em T3, tanto no hipotálamo quanto na adeno-hipófise, e diminuir a secreção de TRH e TSH. Então, quando tem uma leve
aumento no T4 e no T3, o que vai ocorrer? Retroalimentação negativa, que vai diminuir a secreção da glândula tireoide. Quando a ingesta de iodo ela é insuficiente, ela é inadequada, o que vai ocorrer? O hipotálamo, então, estimula a adenohipófise a secretar TSH, e o TSH atua na tireoide para a produção de quem? Dos hormônios T3 e T4. No entanto, se o indivíduo tem uma ingesta baixa em iodo, tem deficiência, o que vai ocorrer? Não vai conseguir produzir esses hormônios. Os níveis plasmáticos de T3 e T4 vão ser o quê? Vão ser muito baixos. Então, vou ter uma situação de baixo feedback negativo. Numa situação de baixo feedback negativo, o hipotálamo e a adenohipófise vão entender o quê? Que precisa produzir mais hormônio da tireoide. Ele vai levar o quê? A um excesso da produção de TSH. Se T3 e T4 está baixo, não consegue inibir a adenohipófise, ela continua liberando cada vez mais o quê? TSH. O TSH, a gente viu que ele tem o efeito de promover, de estimular várias etapas da síntese dos hormônios tireoidianos e também da sua secreção. Além disso, o TSH tem um efeito trófico sobre as células foliculares tireoidianas, promovendo o que? Hipertrofia e hiperplasia. Em excesso, então, o que vai ocorrer? O TSH vai estimular a glândula tireoide a aumentar de volume, tanto por aumentar o tamanho das células foliculares, quanto por aumentar o seu número, que pode acarretar na situação de BOS. Então, é dessa forma que a deficiência no iodo pode acarretar no aumento do volume da glândula tireoide. Aqui a gente tem uma situação que mostra exemplos, né, de distúrbios da secreção tireoidiana, né, do hipotireoidismo no adulto. Um exemplo de mixedema, né? Então eu tenho o quê? Usa edema na face, né, o inchaço, na região das pálpebras, né, formando essas bolsas, né, sobre os olhos. Esses sintomas eles são reversíveis quando a pessoa é submetida ao tratamento com reposição hormonal. Então, uma característica do hipotireoidismo no adulto é a presença desse edema periocular, chamado de mixedema. E ele é uma situação reversível. Uma situação mais grave, né, ocorre quando existe um distúrbio da secreção tireoidiana no nascimento, né? Então, o hipotireoidismo congênito. História típica, nas próximas linhas aqui. Então, o indivíduo, né, o sexo masculino, né, de 44 anos, tem que sempre estar sob os cuidados de sua mãe. Ou seja, possui retardo mental grave, não consegue se comunicar. Devido então à ausência dos hormônios de tireoide, ele tem uma baixa estatura, suas epífises ainda estão abertas, né, embora severamente danificadas. Tem uma pele com aspecto ruim e seca, sua língua também, e o nariz é achatado. Ele ainda possui o quê? Dentes primários e os dentes secundários não nasceram. Vocês têm também a deficiência do tecido ósseo em virtude da ausência dos hormônios da tireoide. Então, algo que é muito grave no hipotireoidismo congênito, né, cretinismo, é a necessidade dos hormônios da tireoide para o desenvolvimento normal do sistema nervoso central. Se isso não for corrigido logo no início, isso vai levar ao quê? A um retardo mental irreversível, né, que poderia ser prevenido pelo tratamento precoce com tiroxina. Esse indivíduo, ele é o quê? Né? Basicamente, um indivíduo que vai ser dependente de um cuidador para o resto da sua vida. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, desse distúrbio de secreção tireoidiana, né, congênito, que é o cretinismo. Então, nessa foto aqui
a região do Congo, eu tenho 4 habitantes, né? Então, indivíduo de sexo masculino adulto, e aqui eu tenho 3 mulheres, né, de 15 a 20 anos, portadoras de hipotireoidismo congênito. Vejam só, elas têm uma deficiência de estatura, presença então de mixedema, pode ser observado, né? Aparentemente apresentam ganho de peso, né? Ou seja, um índice de massa corporal elevado, e elas também, como está descrito aqui, apresentam um retardo mental severo, né? Então é uma situação extremamente grave. O hipotireoidismo, né? Isso é bem importante vocês lembrarem, é o quê? Depois dos 3 anos de idade, quando o desenvolvimento cerebral, então, que é dependente do hormônio da tireoide, ele está completo, o que vai ocorrer se o tireoidismo acontecer somente depois dos 3 anos de idade? A pessoa vai apresentar uma redução no crescimento linear e na maturação óssea. No entanto, ela não vai afetar o desenvolvimento cognitivo. Ele vai apresentar déficits cognitivos, mas não são irreversíveis, né? Eles podem ser revertidos com a terapia de reposição hormonal. Então, em resumo, a deficiência dos hormônios da tireoide, o hipotireoidismo, vai causar o quê? Vai afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central, se ele for congênito, situação muito grave de cretinismo, pode retardar o crescimento da criança, maturação óssea e o crescimento linear, né? Levando a um atraso da maturação óssea, lentifica a função mental, né? Podendo levar então ao retardo mental nessas crianças, ou deficiência cognitiva nos adultos, e vai ter uma lentificação da mobilização energética, né? E dependendo da gravidade dessa deficiência, isso pode levar até uma situação de coma, né? E acarretando a morte do indivíduo. No outro extremo, eu tenho uma situação chamada de hipertireoidismo, na qual eu tenho o quê? Eu tenho um aumento da secreção e os níveis dos hormônios da tireoide no plasma estão elevados. O que vai ocorrer? O inverso do hipotireoidismo. Então, vou ter uma hiperativação do metabolismo. Ou seja, vou ter um maior gasto energético. A taxa metabólica desses indivíduos vai estar muito aumentada. Isso vai levar ao quê? O indivíduo está produzindo bastante calor e vai apresentar o quê? Intolerância ao calor. E vai acionar mecanismos de dissipação do calor, como por exemplo a sudorese. Como esse indivíduo tem uma taxa metabólica basal elevada, ele vai apresentar o quê? Perda de peso. Além desses efeitos metabólicos, eu também tenho o quê? Alterações no sistema nervoso central. Se a falta dos hormônios da tireoide causava então lentidão, déficits cognitivos, o seu excesso vai ter um efeito de causar o quê? Pode levar a quadros de ansiedade, nervosismo, o indivíduo fica extremamente irritado, dificuldades de sono, né? E em outros tecidos também vai ocorrer alterações, né? Como os hormônios da tireoide, eu falei anteriormente, eles aumentam a resposta cardíaca às catecolaminas por aumentar a expressão nesse tecido dos receptores beta-adrenérgicos, esses indivíduos vão apresentar o quê? Taquicardia, né? Aumento da pressão arterial, podem também apresentar tremores. Outra alteração característica do hipertireoidismo seria o que? Apresentar uma situação chamada de exoftalmia, né? Que seriam os olhos saltados. E bem como no hipotireoidismo, o hipertireoidismo ele também pode acarretar no aumento da glândula tireoide, né? Pode ocorrer o bócio também. Um exemplo de hipertireoidismo é uma doença chamada doença de Graves. A doença de Graves é uma doença autoimune no qual o indivíduo vai produzir anticorpos que vão acabar estimulando os receptores de TSH presentes lá nos tireotrofos. Lá na glândula tireoide.
que vai acontecer? Então o indivíduo está produzindo anticorpos que vão ativar o receptor TSH. Em resposta, a glândula tireoide vai fazer o quê? Aumentar a produção dos hormônios da tireoide, resultando então nessas manifestações clínicas que a gente acabou de ver do hipertireoidismo. Tá? Ela, frequentemente essa doença está associada com a exoftalmia, né? E aumento do tamanho dos tecidos periorbitais. Essa condição da exoftalmia, né, infiltrativa, envolve o que? Aumento na massa do tecido conectivo retrobulbar, assim como dos músculos extraoculares, que pode produzir o que? Oftalmoplegias. Muitas vezes os pacientes vão reclamar que tenha se queixar de olhos secos e apresentar queimação, né? Raramente pode haver o que? Inchaço da pele das pernas e mixedema pré-tibial. Muitas vezes é o que? Uma história familiar dessa doença de Graves, né? Ou de tireoidite autoimune. Aqui um esquema para mostrar como que esses anticorpos, essas imunoglobulinas, causariam o hipertireoidismo. Então vejam só, na presença então, de imunoglobulinas que são capazes de estimular o receptor de TSH na glândula tireoide, em resposta a essas imunoglobulinas, a tireoide vai produzir grandes quantidades de T4 e de T3. Nessa situação, o que vai ocorrer? Como os hormônios da tireoide estão extremamente elevados no plasma, vai ter uma intensa retroalimentação negativa. Então, um achado laboratorial desses pacientes é o quê? T3 e T4 extremamente elevados e o TRH e o TSH vão estar o quê? Extremamente baixos, né? Em virtude desse excesso de retroalimentação negativa. Então aqui uma história da doença de Graves, né? Mulher de 43 anos, apresenta queixa principal de nervosismo e irritação. Essa história de nervosismo, essa queixa de nervosismo tem aumentado há cerca de um mês, associada com variação do humor, né? Choro fácil e tremor. Em adição, ela declara ter perdido cerca de 25 quilos sem fazer dieta. Está sempre com calor, então está se queixando de intolerância ao calor, né? Seus olhos projetados para fora e se queixa que esses olhos estão secos, né? Então isso daqui é a exoftalmia, né? Você tem então crescimento do tecido conectivo periorbital, enfraquecimento dos músculos, desses músculos também, que pode levar então a ficar com essa situação dos olhos saltarem para fora, né? Isso também tudo é revertido com o tratamento. Então, sobre os hormônios da tireoide, para a gente finalizar, o que a gente pode resumir aqui? Eles estimulam a maioria das funções metabólicas, levando ao aumento do consumo de oxigênio. Eles são um dos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento corporal e cerebral. Com relação aos receptores para os hormônios tireoidianos, eles se encontram onde? São membros dos receptores esteroides. O T3 tem maior afinidade do que o T4 pelo receptor, e eles vão atuar como fatores de transcrição, estimulando a atividade transcricional. Eles aumentam a atividade de várias proteínas, né? Como por exemplo a bomba de sódio e potássio, como mostrado aqui. Numa situação de disfunção da secreção dos hormônios tireoidianos, a gente tem o quê? Função acima do normal, o hipertireoidismo, tá? Que vai ser caracterizado pelo quê? Pelo aumento do metabolismo basal, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, perda de peso corporal e intolerância ao calor. Além disso, o indivíduo vai ter o quê? Disfunções psíquicas, né? Ansiedade, paranoia, fobias, labilidade emocional e hipercinesia. Então, quando ocorre função abaixo do normal, ou seja, o hipotireoidismo, o que vai ocorrer? Os efeitos inversos, né? Diminuição do metabolismo basal, aumento do peso corporal e intolerância ao frio. Então,
relembrando, excesso dos hormônios tireoidianos em adultos, aumento do consumo de oxigênio, ou seja, aumento da taxa de metabolismo basal. Isso aumenta a produção de calor, levando ao aumento do consumo da reserva energética, geralmente causando o quê? Perda de peso. Causa perda de cálcio ósseo, não? Porque um dos efeitos dos hormônios da tireoide é o quê? Estimular a atividade dos osteoclastos, que são células que reabsorvem o tecido ósseo. E pode levar ao quê? A fraqueza muscular. Por quê? Porque os hormônios da tireoide, como eu falei anteriormente, eles vão causar tanto síntese proteica quanto degradação. Só que prevalece o quê? Prevalece a degradação. Se eles estão em excesso, essa degradação pode ser excessiva, levando à fraqueza muscular. A deficiência dos hormônios da tireoide, situação grave, que vai fazer o quê? Afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central quando ela ocorre durante o nascimento. Tá? Isso pode retardar o desenvolvimento, o crescimento da criança, né? Retardando o fechamento das epífises ósseas, e pode levar ao quê? A lentificação, vamos chamar assim, né? Lentificação da função mental, né? O retardo mental. O indivíduo pode apresentar, então, dificuldade de mobilizar as suas reservas energéticas e, em casos extremos, né? Isso pode levar ao coma, né? E acarretar na morte do indivíduo. Então era isso na aula de hoje. Obrigado.